Bem-vindo ao podcast da Lagoinha, Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Eu quero orar para que o Espírito Santo abra seu coração nessa manhã em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez por essa manhã. Nos dê ouvidos para ouvir da tua palavra. Nos dê olhos para ver, nos dê um coração quebrantado e disposto a ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Espírito Santo. Que cada palavra liberada nessa manhã, Pai, não seja palavras lançadas ao vento, mas que seja a tua palavra. Porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. Por isso, nessa manhã eu declaro mesmo que cada palavra liberada seja como semente sobre esses corações. Essa é minha oração. Te peço que toda distração caia por terra agora em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 8, verso 1. A palavra é clara ao dizer para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 8, verso 1. A palavra é muito clara ao dizer para nós. E o título é A Vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Irmão, existe uma novidade para você. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o motivo da nossa alegria. Por isso que quando me perguntam assim, pastor, você está feliz? Eu tinha uma ovelha abençoada lá em Tampa, que ela sempre perguntava assim, pastor, você está feliz? Pastor, você está feliz? Pastor, você está feliz? Aí eu dava uma resposta nela. Salmo 132, 1 e 2, a palavra fala: felizes aqueles que tiveram seus pecados apagados e suas transgressões perdoadas, a quem o Senhor não atribui culpa e não há hipocrisia. Eu falo assim, quase que eu falo o nome da pessoa, nossa, Mariazinha, eu não estou feliz, eu sou feliz. Nós somos felizes, irmãos. Circunstâncias externas não podem abalar as suas emoções. Pastor, eu sei, tem hora que eu fico triste também, gente, mas o fato de eu estar não significa que eu sou. Vou falar de novo, você está não significa que você é, porque a palavra fala que não há mais condenação, ou seja, você é justificado, você é santo, você é filho de Deus. A gente acabou de cantar isso, não há mais condenação, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você precisa começar a prestar atenção naquilo que você canta, irmão. Porque nos momentos de adoração dentro da igreja, são os momentos de maior hipocrisia. Porque nós cantamos coisas que nós não somos capazes de fazer. Nenhum amém agora, de verdade. A gente ama cantar e declarar verdades que muitas dessas vezes nós não somos capazes de viver metade das realidades que a gente canta. Mas a palavra fala, vamos voltar para o texto que eu preciso correr aqui. Romanos capítulo 8, verso 1, a palavra fala: portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que, irmão, presta atenção nesse texto, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. A primeira realidade que eu preciso trazer para você aqui hoje, e eu espero que o Espírito Santo fale com você, em nome de Jesus, mas a primeira realidade que a palavra fala, e deixa muito bem claro, é que nós agora não vivemos mais pela carne, mas vivemos pelo... Isso, vamos deixar uma maneira mais didática, eu vou falar e vocês respondem. A gente não vive mais pela carne, mas a gente vive pelo... Então o evangelho prático, resumindo, se você quiser ir embora agora, você já tem a resposta do que a gente vai falar hoje. Um evangelho prático é viver pelo Espírito. E aí tem uma realidade clara que a gente precisa entender. Irmão, ser crente não é um lifestyle. Vou dar um exemplo, né, pastor? Eu não entendi muito que eu cheguei agora. I don't speak very well. Ser crente não é um estilo de vida. Não é uma roupa que você veste, vem para o culto, depois você sai, depois você troca. Para os adolescentes que jogam videogame, não é uma skin que você bota um personagem, depois você muda de skin. Não é um lifestyle. É igual, não, pastor, eu sou lifestyle health. Então eu vou para a academia de manhã, eu só como folha, né, suco natural, you know.
não é um estilo de vida que você pode começar a viver hoje e deixar de viver amanhã. Você está entendendo o que eu estou falando? O que Paulo está falando para mim, para você é: ei, não é um estilo de vida onde você hoje está a fim de viver, amanhã você não está mais. Hoje eu estou a fim de ser santo, amanhã eu posso não estar. Ei, irmão, presta atenção nisso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, se você não tomou essa decisão ainda, você vai tomar hoje, em nome de Jesus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo, assim como diz Paulo: eu decido matar a minha carne, matar o meu corpo, matar a minha vida, para que o Senhor viva em mim. Quem é crente, cheio do Espírito Santo, vive pelo Espírito. Não é um estilo de vida: hoje eu estou a fim de ter um estilo contemporâneo. Amanhã eu sou, como é que é o nome do negócio lá? Sei lá, né? Escandinavo, é isso aí, pastor. Sei lá, eu não sou muito bem com esses negócios, gente. Eu sou old money, pastor, meu estilo. Ser crente não é um lifestyle que você vive de um jeito hoje e não vive amanhã. Quando nós tomamos essa decisão, nós estamos decidindo: Senhor, a partir de hoje, todos os meus dias serão para a sua honra. A partir de hoje, todos os meus dias serão para a sua glória. Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu fizer. Colossenses 3, 16 e 17 fala: irmãos, tudo aquilo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam para a glória de Deus. Irmão, um evangelho prático é viver pelo Espírito. E quando Paulo fala, e eu preciso começar a pregar aqui para dar tempo de falar o que eu preciso falar. A palavra continua lendo aí, verso 5, olha que ele fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas olha o que a palavra fala: entretanto, fala comigo, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Irmão, não tem meio termo. Pastor, ele é tão legal, ele é tão bonitinho. Irmão, ou é direita ou é esquerda. Vou tomar até uma água para ver se você entendeu o que eu falei. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem mais como você viver a vida que você vivia antes. Pastor, mas era tão legal. Eu gostava, né, pastor? É legal a gente vir para a igreja, mas de vez em quando, pagodinho ali, né, pastor? Pastor, negocinho ali, ó. Nada a ver, pastor. Mas deixa eu falar uma coisa: nos últimos dias a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria, mas mais do que isso, o inimigo cegaria muitos. Muitos vão dizer, e Jesus fala: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz. Pois é, mas eu não te conheço. Ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado por Ele. Vou falar de novo para você, para ver se você está entendendo, que eu acho que eu estou pregando sozinho aqui. Ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado por Ele. Existem muitas pessoas que nos últimos dias, no último dia na verdade, quando Jesus vier, quando o Espírito e a noiva clamarem Maranata e o próprio Cristo descer nas nuvens, com todo poder e glória, o Rei de justiça, o Rei de Israel, aquele que é o princípio e fim, o alfa e o ômega, por meio de qual todas as coisas foram criadas, subsistem e são sustentadas pela sua palavra. Quando Ele vier, o Rei de justiça, o Rei de Israel, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, quando Cristo vier voltar a buscar a sua igreja, muitos falarão para Ele: mas Jesus, eu fiz. Ele vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Hoje eu falo com vocês sobre um evangelho prático. Ser crente não é um lifestyle. Fala para mim, não é um lifestyle. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e treina o seu inglês aí para ela assim: não é um lifestyle. Mas quando nós lemos essa realidade, a gente precisa entender que o evangelho transforma. Fala comigo, o evangelho transforma. Quem crê que o evangelho transforma? Mas não sei você, mas eu tive a minha vida transformada pelo evangelho. Pastor, eu preciso de uma transformação. Então é hoje que o evangelho vai entrar na sua vida, em nome de Jesus. Mas esse evangelho transforma. E eu tenho algumas realidades para falar de transformação do evangelho, porque eu falo com você de um evangelho prático. Então um evangelho prático, ele tem que transformar.
Não tem como o evangelho entrar no ambiente e ele continuar do mesmo jeito. A primeira realidade que o evangelho transforma, eu preciso que você entenda essa realidade. A gente acabou de ler Romanos 8, 5 a 10. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A primeira realidade que o evangelho transforma. Fala comigo, o evangelho. Fala de novo, o evangelho transforma a minha mente. O evangelho transforma a minha mente. Sua mente precisa mudar. Seus pensamentos precisam mudar. Seus princípios precisam mudar. Ah, pastor, mas a fé não é racional. Quem disse para você que a fé não é racional? A fé sim é razão. Ninguém aqui está fazendo nada de loucura, gente. Eu não estou pregando algo que você não está entendendo. Você ouve, você entende, você crê e você declara. Não é essa a realidade do evangelho? A gente escuta a respeito do evangelho. Nós não estávamos lá. Nós escutamos, nós entendemos, nós cremos e confessamos. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Você fala, você declara, você entende, você profetiza. Por isso que quando eu falo e eu oro, Deus nos deu ouvidos para ouvir, para que você possa entender, porque tem uma diferença muito grande entre você ouvir e você escutar. Você, estou ouvindo. Fala aí. Não, você escuta, você entende, você raciocina. Jesus morreu por mim. Eu merecia, Ele tomou o preço. Era meu. Aquela cruz era minha. Eu entendo, eu creio, eu confesso, eu declaro, agora eu vivo. O evangelho precisa mudar sua mente. Romanos 12, 1 e 2. Abre aí, Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. A palavra vai falar para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus. E esse é o vosso culto. Você decide se entregar. Você decide viver. Ah, não, pastor, se eu não estou sentindo, eu não faço. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nem tudo você vai sentir, não. Se você é o crente que precisa sentir tudo, cuidado com os arrepios que você está sentindo. Você pode estar com frio. Você pode estar com febre. Pastor, se eu não estou sentindo, estou sentindo, pastor. Evangelho não é sentimento. Evangelho é razão. Por isso que todo bom estudioso, ateu, que decide estudar a palavra para comprovar que ela é mentira, acaba se convertendo. Porque ele fala assim: não é possível. Não existe evidência. É verdade. Fala comigo, o evangelho transforma a nossa mente. Um evangelho, quando entra na nossa mente, ele precisa mudar princípios. Um evangelho, quando entra na nossa mente, você precisa entender que você pode sim viver em santidade. Que independente daquilo que o mundo está falando, do que ele está estabelecendo como regra, como caminho, como verdade, você olha para a palavra e fala assim: esse não é o princípio. Minha mente é transformada, eu decido não viver essa realidade. Irmão, deixa eu falar algo para você aqui de maneira muito bem clara. Como disse a Sandra, nós estamos chegando nos últimos dias. Ontem eu tive a oportunidade de falar, dia 26 de julho, foi feita uma cerimônia de abertura. Eu não estou aqui fazendo, meu Deus, eu não estou aqui para botar nada na sua cabeça, mas a palavra fala: quem tem olhos, veja. O mundo não está brincando de ser mundo. Daqui a alguns poucos dias, fica tranquilo que mais algumas profecias irão se cumprir, mas no dia 26 de julho, na abertura de cerimônia das Olimpíadas, eles fizeram de maneira muito bem clara a evidência de que o anticristo está se levantando. Não estou aqui para botar medo em você, irmão, estou aqui para te trazer esperança. Se ele está se apresentando, significa que Jesus está voltando. Mas muitos serão enganados, porque também acontecerão sinais e maravilhas. A palavra fala que se você não tiver firmado na palavra, irmão, sentimento, cuidado, o coração é enganoso, a palavra já falava a respeito disso. Cuidado com o que você sente, com o que os seus olhos ficam vislumbrados. Você precisa entender que o evangelho, ele transforma. A primeira realidade é a sua mente. Você precisa mudar princípio, você precisa andar pela palavra. Não tem como o evangelho entrar e nós aceitarmos casamento de mesmo sexo.
Não tem como o evangelho entrar e nós continuarmos levando a nossa vida da mesma maneira que nós levamos, achando que o pecado é brincadeira. Não tem como, gente, não tem como. O evangelho transforma a nossa mente. Pastor, não estou conseguindo, então começa a orar. Deus, muda meus pensamentos. Não quero mais pensamento de morte, não quero mais pensamento de pecado, não quero mais pensamento de imoralidade. Eu não quero. Muda minha mente, Espírito Santo. O evangelho precisa mudar a sua mente, irmão. Quem é crente de verdade, que vive pelo Espírito, no evangelho prático, a primeira realidade que você precisa entender é: vive pelo Espírito, ele cumpre o princípio. Ele cumpre o princípio de santidade, ele cumpre o princípio de fidelidade dentro e fora do casamento. Fidelidade com Deus e fidelidade com os homens. O que mais a gente tem hoje é gente traíra, sabe por quê? Porque não sabe o princípio de fidelidade. Sabe outra coisa que aqui a palavra fala a respeito da mente? Quem é cheio do Espírito Santo vive entendendo, Romanos 13, está lá escrito, pode ler. Vive entendendo o princípio de submissão à autoridade. Se você não respeita o seu pai, isso é para o adolescente agora que eu vou falar para você. Se você não respeita o seu pai e a sua mãe, você com certeza não vai respeitar a Deus. Se você não respeita o seu marido, com certeza você não vai entender a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você não respeita a sua esposa, você não entende como Cristo amou a igreja. Se você não respeita o seu pastor, significa que você não entendeu ainda sobre a autoridade constituída por Deus. I don't care. A gente chega na cidade, eu acho incrível. Irmão, hoje eu vim para pregar. Quando a gente chegou na cidade, sabe o que a gente escutou? Eu rio disso. Eu acho isso muito engraçado. Mas a gente prega a palavra, né? O pastor não sabe nem o que está fazendo. Um menino desse. I don't care. Eu não estou preocupado com o que os outros estão achando. Eu estou preocupado com o que Deus está achando na minha vida. Como eu tenho vivido, como a minha casa está vivendo. Irmão, no final das contas, eu quero ir para o céu e levar minha casa. Se todo mundo começar a entender essa realidade, porque o evangelho precisa mudar a sua vida, ele precisa mudar a sua mente, a maneira que você pensa. Em vez de você estar julgando os outros, olhe para si mesmo, é o que a palavra fala. Em vez de você estar querendo botar pitaco no ministério dos outros, começa a ver para a tua casa. Em vez de você falar da igreja A, da igreja B, olha para os membros dentro da sua igreja, vê se eles estão sendo cuidados, vê se eles estão sendo impactados pela palavra, vê se eles estão cheios do Espírito Santo. Se eles estiverem, e está sendo sim ministrado o Espírito Santo. Caso contrário, irmão, a gente está só se reunindo para ser um clube, não é isso que eu quero. Pelo menos não foi para isso que Deus me chamou. Pare esse relógio em nome de Jesus. O evangelho muda a nossa mente. Não, I'm so sorry. Eu vou falar isso nos 2 cultos hoje. E vou falar muito disso daqui para frente. Nós não temos culpa do que outras pessoas fizeram com o evangelho de Deus. Porque a grande realidade é que todo pastor é ladrão e que toda igreja é manipulação de massa. Se os outros vivem essa realidade, irmão, I'm so sorry. Eu estou gastando os meus jovens dias fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho culpa se você sofreu com pessoas que abusaram de você. Eu também sofri com liderança. Também sofri com igreja. Também vi pessoas usando e abusando da palavra e do nome de Deus em vão. Mas deixa eu falar algo para você. Não sou eu nem você que vai resolver isso, irmão. Naquele último dia, na prestação de contas, cada um vai ter que tomar conta daquilo que fez. Mas você não pode deixar de viver e mudar a sua mente por princípios que o mundo está colocando. Se Deus te colocou nessa casa, invista nela, viva nela, sirva nela, entregue tudo que você tem. Eu tenho vivido isso. Se eu não estivesse fazendo, irmão, você podia falar qualquer coisa. Eu tenho feito isso todos os dias. Primeira realidade, hoje eu falo com você sobre um evangelho prático. O evangelho muda a nossa... Fala de novo, o evangelho muda a nossa mente. O evangelho muda a nossa mente. Mas o que o evangelho também fala... Em Romanos 12, abre a sua Bíblia em Romanos 12, do 3 a 9. Romanos 12, 3 a 9. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Fala comigo, equilibrado.
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na sua proporção de fé. Verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Primeira realidade que eu falei para você, que o evangelho muda a nossa mente. Fala comigo, a nossa mente. Mas a segunda realidade é que o evangelho muda a nossa visão. O evangelho precisa mudar a sua visão de como você vê as coisas. O evangelho precisa mudar a sua visão de como você vê as pessoas. Pastor, me explica direito que eu não estou entendendo, irmão. Talvez você venha aqui para a igreja, você olha para a pessoa, seus olhos naturais, aquilo que você vê. Muitas vezes nós queremos nos guiar por aquilo que nós estamos vendo. Deixa eu falar algo para você. Quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, Ele precisa mudar a nossa visão. Você precisa começar a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Vou falar de novo para você. Você precisa começar a enxergar as pessoas. Essa pessoa bonitinha que está do seu lado, olha aí para ela. Como Deus a enxerga. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Você precisa mudar a sua visão a respeito dessa cidade. Quando o evangelho de Deus entra na sua vida, você entende que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O Senhor muda a tua visão. Talvez muitos estão vendo um lugar de morte, mas eu estou vendo o palco do avivamento. Muitos estão vivendo um lugar onde ministérios foram enterrados. Eu estou vendo que o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para transformar a história desse lugar. Quando o evangelho entra na nossa vida, esse evangelho prático muda a nossa mente, mas ele muda a nossa visão. Você precisa mudar a sua visão a respeito de você. Você precisa mudar a respeito dos outros. Você precisa mudar a sua visão a respeito do mundo em que nós vivemos. Por isso que, como eu falei para você, irmão, quando você vê algo do tipo como aconteceu na abertura das Olimpíadas, eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Teve muita gente crente ainda. Ou, não sei, né? Ai, que coisa linda. Ai, que maravilha. Não, pastor, porque a gente precisa mesmo amar. Porque o evangelho é toda forma de amor. Minha oração é que o Senhor possa abrir os seus olhos nesses próximos dias. Que Ele tire as escamas dos seus olhos para que você possa ver a realidade espiritual sobre aquilo que você está vivendo. Cosmovisão cristã é ver o mundo a respeito da perspectiva, da ótica de Cristo. Você não vai ver mais esse mundo como o mundo vê o mundo. Você vai ver esse mundo como o Senhor vê o mundo. Nós precisamos andar por essas ruas com um olhar de graça e de misericórdia. Com um olhar de graça e de misericórdia. Independente, irmão, independente da nacionalidade das pessoas. Não, pastor, que esse povo aqui não me mistura, não. Jesus veio para todos. O evangelho é para todos. A mensagem de Atos é essa. Se você abrir em Atos capítulo 1, a palavra vai falar: essa é a mensagem para todos. O evangelho, fala comigo, muda minha mente. Muda a nossa mente, Jesus. O evangelho muda a nossa visão. Mas o evangelho também muda as nossas atitudes. Romanos 12, 10 a 21. Romanos 12, 10, 21. A palavra fala, a gente acabou de ler a respeito da visão. Irmão, comece a ver as pessoas de uma outra maneira. Comece a ver essa igreja de uma outra maneira. Comece a ver esse lugar não como um lugar onde você vem no domingo, bater o seu ponto, no final você dá um tip de 10% quando você dá, e você volta para sua casa. Aqui não é self-service, muito menos restaurante. Aqui é a casa de Deus. Fala de novo para você. Aqui não é self-service nem restaurante, aqui é a casa de Deus. O evangelho precisa mudar as nossas atitudes. Romanos 12, 10 a 21, a palavra fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Irmão, agora eu vou começar, presta atenção, olha para mim. Agora eu vou começar a ler algo para você que para você vai parecer loucura. Porque não é isso que a gente faz no mundo. Vocês estão comigo aqui?
Vou começar a ler agora de uma igreja, de uma instrução do Espírito Santo para nós, que quem vive pelo Espírito deve viver dessa maneira. Quando nós começarmos a ler isso, vai parecer loucura para você, mas vamos ler, que é a palavra de Deus que está sendo lida aqui. Está aí na sua Bíblia, pode ler ela. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês mesmos. Nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Aí o povo que não gosta de orar. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Isso é para você. Desculpa, eu vou falar. Tá tudo certo, eu não tenho nada contra a metodologia nenhuma. Ok? Ok? Mas sabe o que essa metodologia fala para mim e para você hoje? A média das 5 pessoas que você anda é a que você é. Top. Então significa que você não se associa a ninguém inferior a você. Sabe o que Jesus fala? Não faça isso. Não faça isso. Meu evangelho não é exclusivista. É um evangelho para todos. Onde você se associa ao maior, mas você também serve o menor. Quando a gente começa a botar princípios na nossa mente, e tá tudo certo, irmão, não estou falando a respeito de estratégias, aquilo que você vê como motivação para a vida, tá tudo certo, mas o que precisa reger a sua vida, o que transforma a vida, o que abre portas, o que vai levar pessoas para o céu, não são metodologias coach, é a palavra de Deus. Essa palavra fala, ei, sirvam uns aos outros. Antes de querer dar honra para você, dê honra para o outro. Aquele que te amaldiçoou, não amaldiçoou ele também. Você acha que é fácil o que eu estou falando aqui para você, irmão? Eu preciso ser transformado por esse evangelho todos os dias. Ou você acha que é bonito, irmão? Vai, pinta e borda, e você tem... Aleluia, que Deus abençoe você, irmão. Esse evangelho precisa mudar a nossa mente. Esse evangelho precisa mudar a nossa visão. Mas acima de tudo, esse evangelho precisa mudar as nossas atitudes. Ele fala no verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você o amontará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmão, o evangelho prático não é um papel onde nós lemos e talvez aquilo que a gente consegue pela força do nosso braço a gente vive. Porque o próprio apóstolo Paulo fala e Jesus fala, ei, vocês não são capazes de viver isso sozinhos. Tudo isso aqui que eu acabei de ler para você, a gente não consegue viver nada disso sozinho. Não sei você, mas eu não consigo viver nada disso pela força do meu braço. Mas a realidade é que o evangelho prático é quando nós entendemos a necessidade de nos movermos e vivermos pelo Espírito.